Estamos de volta com Conexão Educativa, falando sobre crianças, comportamentos, férias e mães profissionais. Aqui com a Franciele Felipe, minha grande amiga, professora, publicitária e fundamentalmente mãe e mulher. Fran, de acordo com tudo que a gente falou até agora, eu quero trazer um olhar para uma comparação, porque você também é professora universitária, assim Sim. como eu fui durante muito tempo. Como é que você percebe essa geração que está aí na faculdade, diante de frustração, de telas, de comportamento também e até de movimento com relação a essa geração dos seus filhos hoje? Eu percebo que essa geração que eu estou recebendo em sala de aula agora é a geração que praticamente fez o ensino médio online, em função da terapia, da pandemia, Aham. né? E é uma geração que está num contexto assim de uns 5, 6 anos, assim, de uns meninos muito pouco frustrados. Eles têm um limite de frustração muito baixo. Qualquer mínimo desagrado, eles estão recorrendo à coordenação, fazendo abaixo-assinado, de coisas assim que não fazem sentido. Eu entendo assim que faz parte da juventude se mobilizar e colocar mesmo o que quer. A universidade é um espaço de exercício político e isso pode e deve acontecer, mas às vezes coisas simples, assim, de não quererem cumprir com os seus próprios deveres mesmo, né? De tipo, cumprir um horário. A aula começa às 7h15, mas eu quero chegar às 8h30 e ter presença. Coisas assim, mas por quê? Aí quando você vê que isso começa a acontecer massivamente, não pontualmente, aí você vê que é algo da geração, que tudo foi muito flexibilizado, muito poupado, tem muita dificuldade, assim, por exemplo, de permanecer no emprego, né, de cumprir com combinados de estágio. Você vê assim, que foram muito poupados, assim, que os pais levam em tudo, que não tem autonomia nenhuma. Os pais ligam para saber a nota. Aí a gente fala, olha, de acordo com a legislação, a gente não pode passar a nota para os pais quando entra na universidade. Ah, mas é um absurdo, os pais querendo falar com os professores porque o professor faltou e não repôs a aula, o conteúdo, coisas assim, situações que antes não aconteciam. A gente começou a passar assim por situações do tipo, eu quero acompanhar a adaptação do meu filho na universidade. Eu falei assim, poxa, mas a gente faz isso o menino tem 3 anos, está entrando na escola. Aí o pai e a mãe, às vezes, querem acompanhar. Mas por quê? Porque nunca deixaram esse menino sozinho e, de repente, está na universidade, e a universidade é um lugar assustador. E, às vezes, acontecem mesmo coisas que essa família não sabe lidar. Porque é a primeira vez, de fato, que esse jovem fica sozinho, aí ele vai e toma um porre. E essa família não sabe lidar. Às vezes acontecem coisas que a família não sabe lidar. Mas por quê? Porque nunca deu autonomia. Então eu percebo assim, alguns jovens com baixíssima autonomia. Baixíssima. Né? Além do desafio, mas eu acho que esse é um desafio bom, que a gente tá recebendo em sala de aula, que é lidar com a diversidade também, que antes não acontecia. Então agora, por eu estar numa universidade que tem um programa de acessibilidade, agora a gente está lidando assim, com inclusão, de maneira mais intensa em sala de aula, fruto de uma trajetória que vem acontecendo na educação infantil, ensino fundamental e médio. Então a gente tem recebido mais alunos com necessidades educativas diferenciadas. É um desafio para o professor? Mas é um desafio que coloca todo mundo para se mobilizar também, né? Então a gente está num momento da educação muito diferente. Mas eu vejo, assim, que a geração de mães dos meus filhos já está começando a perceber que dar espaço demais para o menino não é um bom negócio. A gente vê aí as críticas, por exemplo, com relação à má interpretação do que é educação, do que é a disciplina positiva. Que é uma má interpretação, porque se você vai ler a teoria... Não está ali daquele jeito. Não é aquilo ali, né? É você educar com amor, né? Com empatia, né? Que é diferente do... Porque os nossos pais não tinham lá muita empatia. Senta, engole o choro. Né? Hoje não. Olha, eu sei que você está frustrado, que você está chateado, eu entendo, mas é por isso aquilo outro. É totalmente diferente, né?
E me ocorreu algo aqui. Você acredita que a religião, de alguma forma, interfere no comportamento dos pais, por exemplo, desses pais, dos seus alunos da faculdade, por exemplo, para ter esse tipo de posicionamento? Na rigidez, na castração, muitas vezes, de superproteção, todos esses pontos? Eu consigo perceber algumas famílias, sim, mas não uma relação direta, porque eu percebo também alguns alunos religiosos assim muito produtivos, muito dedicados, assim, e eu acho que não necessariamente tem a ver, mas em alguns casos, sim. Uhum. Eu acho que não é exatamente em função da religião. Acho que não tem um... Você acha que seria mais culpa mesmo? Eu acho que é mais culpa, é o estilo de educação mesmo, o estilo de vínculo que aquela família estabeleceu. Assim, eu já cheguei, a gente que está na educação há muito tempo, o pessoal de agência pede indicação de estagiário, olha, me indica um estágio. E eu não esqueço, alguns anos atrás, um colega nosso que é muito engraçado, ele me mandou uma mensagem, um áudio. Olha, quero uma indicação de estagiário, você sempre indica bom, mas assim, indica um que não vem com a mãe na entrevista de estágio. Porque começou a aparecer esses meninos que vão com a mãe. Tipo, como Sem assim? Sem condição, né? Que autonomia você tem? Gente, muito engraçado. Eu saí da faculdade em 2020, justamente na pandemia. Eu estava como diretora da faculdade e saí para assumir a gerência regional pedagógica do SESC e do SENAC. Mas eu lembro que uma mãe foi até lá para questionar porque o filho dela pagou para uma faculdade particular. E assim, embora o menino tivesse 20 anos e tudo, eu falei, olha, não é a faculdade aqui, é uma pandemia, isso é uma regulamentação do MEC e é uma exigência mundial, é no mundo isso. Mas então, eu vou ser ressarcida? E assim, em algum nível, para o menino estava tudo bem, menino não, modo de falar, né? Mas para o jovem estava tudo bem, mas a mãe, ela estava ali indignada. E ela queria questionar porque a nota dele talvez não fosse tão boa e todos esses pontos. E aí é o grande desafio, né? Porque a gente olha e a gente vê um espelho. A gente também se vê Sim. refletida ali muitas vezes, né? O que essa mãe não recebeu? O que ela quer dar a mais? Como é que fica isso, Fran? Quando você olha, por exemplo, para a geração da sua mãe, igual você falou, aquela geração que olhava para a gente já né, fazia... E hoje a gente entende muito do processo psicológico que tinha uma dose grande de castração ali e que a gente vem trabalhando em terapia para se libertar disso. Como trazer um equilíbrio para esse ponto? Eu acho que o equilíbrio está mesmo assim em não desconsiderar as necessidades do jovem. Porque vamos pegar esse exemplo da universidade mesmo. Hoje eu trabalho num grupo educacional que sabe que o jovem chega assim, às vezes sem autonomia. E, de fato, às vezes você tem 17 anos de idade, você nunca resolveu um problema de documento sozinho mesmo. Você tem 17 anos. Então, a gente criou lá o departamento acadêmico, eu estou no marketing desse grupo, e criou-se uma disciplina que a gente chama de embarque. E aí o aluno ele é apresentado à universidade. Como é que ele pede um documento? Como é que ele faz isso? Como é que ele faz aquilo? Coisa que não acontecia quando a gente entrou na universidade. A gente tinha que sair andando, catando as coisas. Então, assim, esse olhar é simples, de mais empatia, de entender, nossa, realmente, ele nem sabe como é que pede. Então, assim, eu acho que a gente não pode desconsiderar as necessidades do outro, eu acho que a gente está num momento em que a gente está olhando mais para o outro, inclusive tem tudo a ver com esse lance da inclusão, da diversidade, de adaptar o espaço, de olhar para o outro com as necessidades dele, mas trazendo para a gente, para esse espelho, a gente não tem que educar a criança o que a gente não recebe, baseado naquilo que a gente não recebeu, o que a gente gostaria de ter recebido. Talvez, né? O ponto seja esse. Talvez, né? O ponto seja esse, né? Mas eu acho que a gente não pode educar assim. Tipo, eu não recebi, sei então lá. Então eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. Eu queria que minha mãe tivesse falado mais tal coisa para mim, então eu vou falar para o meu filho. Não, mas... Porque senão você está educando a sua criança interior. Mas e aquela que está na sua frente? Eu tenho um filho que fala muito e uma filha que é introspectiva em relação aos sentimentos. E aí? Eu só sei educar o que fala? Porque eu também era falante.
a que não fala, como é que eu vou abordá-la? Eu tenho que arrumar um jeito, né? Então, assim, entender isso, assim, quando é que eu estou projetando, quando é que eu tô trazendo coisas da minha infância, e eu acho muito difícil a gente fazer isso se a gente não tiver essa vivência de terapêutico, essa leitura, esse tipo de reflexão. Eu lembro quando minha filha foi entrando na pré-adolescência, ela fazia terapia na época, e a terapeuta dela falou assim, Franciele, é importante, quando a criança está entrando na adolescência, a mãe não adolescer junto. Porque tem mãe que traz todas as suas angústias da adolescência, ou então quer ser amiguinha da filha adolescente também, quer se vestir, quer ser igual, quer fazer os mesmos passeios, e não é hora disso. É hora de fincar o pé no limite, porque ela vai te testar toda hora, vai dar ruim. E ela me deu uma aula sobre como ser mãe de adolescente, sabe? E que eu acho que toda mãe tinha que ouvir também. Eu queria ter gravado para eu ouvir várias vezes, mas foi importante isso, assim. Mas não educar baseado no que eu não recebi, mas baseado no que aquelas crianças precisam. São pessoas diferentes, né? E eu vejo que isso é fundamental. Esses tempos atrás, uma paciente de 12 anos, os pais se separaram, deve ter uns 2 anos, ela falou assim, eu não aguento mais a infantilidade do meu pai. Nossa. 12 anos. E eu olhei para aquilo, ela falou assim, eu não tenho direito de falar para ele que eu não quero ir num programa que ele fez, porque às vezes eu tô cansada, porque às vezes eu só queria ir para casa, ficar lá com ele, assistindo um filme, comendo pipoca. E aí se eu falo, e aí ele fala para mim, você não me ama, você nunca valoriza as coisas que eu faço para você. E aí ela, pior, a leitura que ela fez, ela falou assim, e aí eu fui descobrir que ele é desse jeito porque a minha avó também é assim, a mãe dele. E aí eu acho que ele aprendeu com ela. Mas eu percebi que eu também sou um pouco dramática, eu não quero ser. Ela falou assim, eu vim para terapia hoje para pedir para você trabalhar isso comigo, porque eu não quero ser dramática. Né? Eu olhei para ela, eu falei assim, cara, uma adolescente de 12 anos, né, ali na minha frente me pedindo, eu não quero ser dramática. Ela percebeu um padrão de repetição familiar. E eu vejo que porque assim, a mãe dela ela conversa muito com ela fala, ela até, e não cede, isso que você falou, não cede por culpa, né? Então, logo no início da separação, ela pedia, ela falava assim, mãe, você podia tanto voltar, eu queria uma família. Ela fala, minha filha, você tem uma família, continua tendo, mas eu voltar não vai te fazer mais feliz, porque eu não vou estar feliz, e você me vendo triste, isso depois vai te gerar culpa. Então a mãe sempre tratou ela da maneira, assim, como ela deveria ser tratada, né? Enquanto o pai está no outro extremo. E aí, talvez esse seja o grande desafio. É desafiador. Eu acho que famílias, assim, pais, a gente tem que ter muitos espaços de troca. Porque a gente não nasce com chip de saber como educar. Não é? Da onde? Repetindo os nossos pais, assim, eles fizeram o que eles puderam, mas assim, também fizeram sem orientação, né? Navegando no escuro, assim, sem um norte. Porque eles não receberam, né? Eles não receberam. Então, assim, ter espaço de troca na comunidade, eu sei que muitos grupamentos religiosos fazem isso, né? Mas espaços como esse, hoje em dia a gente tem muito podcast de educação também, muitos lugares, são importantes, né? Pra gente ver que a gente não tá sozinho nas nossas angústias e desafios, né? Eu acho que um dos grandes ganhos desse momento nosso é porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Sim. Né? Vocês estão aí em casa, estão nos assistindo aqui, um bate-papo como esse. Isso era algo que antes talvez fosse uma entrevista curta e um telejornal, se houvesse pauta, talvez no jornal hoje, né? Mas não era algo que acontecesse hoje. Se você entra no YouTube, você vê, você vai ter inúmeros programas, você entra no Spotify, você vai ter inúmeros podcasts. Então, a pessoa, ela só não busca se ela não quiser também, né? E eu acho que nós precisamos trabalhar muito esse processo de conscientização. Sim. Né? A partir daí, como mulher, o que você sente falta, tanto, vamos dizer assim, do lado masculino da sociedade diante disso, quanto das outras mulheres que talvez pudessem se apoiar mais? O masculino, assim, eu tento não criticar tanto o masculino, porque sensibilizar quem não sente a dor do problema, às vezes é muito difícil, né? Porque se você é educado
aquilo não é responsabilidade sua, como é que você, de repente, vai ser empático com aquilo? Então, eu sou mais a favor da gente conscientizar as mulheres de que nós precisamos dividir, que a gente precisa trazer o companheiro, o pai para aquela responsabilidade. A gente precisa reivindicar nossos direitos, a gente não precisa acumular tantas funções, porque senão, no meu entendimento, se não partir da gente, as coisas não mudam. Porque esperar que os homens mudem, que os homens de repente queiram se sensibilizar com os direitos das mulheres, para quê? O que ele ganha com isso? Na verdade, ele ganha problema. Ele tá lá de boa na casa, de repente ele vai ter que levantar, cuidar de menino. Por que ele vai fazer isso espontaneamente? Eu acho que é raro, né? Então eu penso que tem que partir num primeiro momento, assim, da gente se empoderar, nós, assim, entender que a nossa validação social, ela não passa só pela maternidade, mas para a gente desempenhar outros papéis na sociedade, né? E aí me entristece muito esses movimentos assim, muito conservadores da sociedade que ficam tentando puxar, arrastar, né? E julgar, né? Julgar. Eu percebo que quem mais julga as mulheres são outras mulheres. São outras mulheres, justamente. De uma maneira geral, por exemplo, nesse último episódio da criança autista que correu lá no Canyon e caiu, a maioria das pessoas, essa mãe não segurou, era uma criança autista. Ela teve uma crise. Então, quer dizer, mas por que levaram ela? Então, ela deveria ser trancada dentro de casa, dentro de um quarto. Tudo que uma mãe fizer, ela tá errada. Sempre. Então, se não leva para passear, não levou. Se leva para passear e dá ruim, por que deu ruim, né? Então, eu acho que esse processo, às vezes a gente fala tanto em trazer uma alma feminina para a sociedade, mas essa alma feminina, ela tem que ser uma alma equitativa, né? Tem que trazer a sororidade, que é uma palavra que é para o feminino e que ela é utilizada em discursos de poder muitas vezes ou em uma palestrinha bonita, motivacional, né? Mas essa sororidade na prática, eu acho que perpassa por muito disso daí que você está falando. É um exercício assim de eu entender que as escolhas da outra, mas que elas não invalidam a minha e que a gente não está disputando espaço na sociedade, né? Você escolheu ficar em casa e etc. Mas o fato de eu trabalhar, de eu ter optado pelo divórcio, enfim, isso não faz com que seu espaço seja menor, né? A gente não está em disputa. Não é isso, né? Não é sobre isso, exatamente. E olhando para tudo isso, Fran, como publicitária, o que você acha que falta ainda levar para as mídias digitais, para os meios de comunicação, para talvez a gente conseguir uma conscientização maior, embora já haja tanto acesso à informação? Eu acho que é olhar para o consumo de forma crítica. Eu acho que, como você bem falou, a gente já tem muita coisa, mas ser consciente com relação ao consumo. A gente ser educado a respeito das mídias e a respeito do consumo. O professor Luiz Signatis, que é meu colega de trabalho, mas também foi meu professor, ele fala que na Roma Antiga, para a pessoa ser considerada cidadã, ele era educado sobre retórica. Para quê? Para ele ir para a ágora, para a praça pública e saber se comunicar em público, para ele ser considerado cidadão, para ele exercer a cidadania, os direitos dele, ter o poder de falar em público, quais eram as necessidades da sociedade. E aí a gente vai passando os ciclos sociais, né? Idade Média, obscurantismo, ninguém sabe ler, escrever, o cidadão perde aquele espaço, surge o jornal, a prensa, e aí esse espaço de comunicação, ele é delegado às mídias. A gente não tem mais espaço público de exercício da cidadania. A cidadania está na notícia, está no jornalismo e tudo mais. Ficamos séculos assim. De repente vem as mídias sociais e a gente pode voltar a falar em público, produzir conteúdo. Só que a gente não sabe. A gente não tem educação para fazê-lo. Nós não sabemos utilizar nem os meios de comunicação e nem sabemos o que é cidadania. Então, eu, na condição de educadora e publicitária, eu tenho certeza de que a gente precisa de uma educação midiática,
de uma educação para saber como utilizar os meios de comunicação em benefício da sociedade. Da gente olhar para o consumo e começar a questionar, não, mas preciso mesmo? Tem necessidade? Isso é incoerente com a sua profissão, Franciele? Não é, porque existem vários outros produtos, várias outras formas de consumir e de fazer a sociedade se movimentar sem degradar o meio ambiente, sem disseminar notícias falsas, sem atuar de maneira criminosa, de uma maneira mais ética. Uhum. Mas isso envolve um processo educativo, né? Que a gente tem que aprender a utilizar essa ágora digital novamente para exercer cidadania. E não só destilar ódio, não só utilizar para passar o tempo de maneira equivocada, não só para cometer crime. Né? Eu, na visão de comunicadora, eu penso dessa maneira. Eu não tenho essa educação ainda, então, mais um serviço para a família, né? Aí vai sobrecarregando, né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava sobre essa questão da ética, porque quando a gente era criança, as apresentadoras, né, de comunicação tinham todo cuidado em falar com as crianças. Então, Xuxa, Angélica, enfim, a Mara, tinha toda uma pauta feita antes, com ética, o que ia levar, o que não ia, era todo um... E hoje, com essa questão, como você bem falou do YouTube, né, por exemplo, os influencers aí, muitos falam, eles não estão nem aí, eles estão falando sem ética, eles estão falando de qualquer jeito, Como é que você pensa, enquanto publicitária, esse choque? Porque aí, o que eu percebo? Um monte de adolescentes querendo ser youtubers, eles não querem mais estudar, porque aí eles viram, né, um Felipe Neto, né, assim, então eles querem enriquecer e falar sobre assuntos que nem são para criança, de uma maneira indevida, porque aquilo ali está posto para eles. Eu acho que a gente não é fácil. Né? Está posto na legislação brasileira, por exemplo, que para usar, a idade mínima para usar o Instagram agora é 16 anos. Você vai ter que escolher, mãe, você vai deixar seu filho com 13 anos, com 11 anos ter Instagram ou não. Por que será que com 16 anos de idade, menos de 16 anos de idade, não pode usar? Porque tem conteúdos que não são adequados, os filtros, as dismorfias, né, diversas ali. Então, assim, não dá para a gente ignorar que a gente tem uma responsabilidade nesse processo. Vamos falar de conteúdo dos youtubers e etc. Essa é a grande diferença da criança consumir o conteúdo da televisão e o conteúdo do YouTube. Na televisão tem classificação indicativa por lei. Para essa TV aqui ter uma concessão do governo federal, ela tem que cumprir com alguns pré-requisitos. Aparece a indicação, classificação indicativa em todos os programas. No YouTube, no podcast que eu tenho com as minhas amigas, alguns conteúdos políticos foram censurados pelo YouTube, inclusive, porque a gente não conseguiu colocar publicidade. Mas o YouTube deixa fazer conteúdo machista, conteúdo red pill, disseminar fake news. Então, assim, não é seguro para criança. Uhum. Agora, a gente vai criar os nossos filhos de maneira isolada? Não tem como, a gente tem que colocar de maneira crítica e reflexiva. Então, você quer estar no ambiente digital? Com supervisão, com criticidade. E não é fácil. Não é, e ponto. Como eu disse, a gente não foi educado para utilizar essas plataformas de maneira com cidadania. A gente nem sabe o que é cidadania enquanto cidadão brasileiro. E isso é histórico, né? É Se nós pararmos para pensar. Porque eu estava lembrando aqui, quando eu comecei a dar aula para criança, eu estava na 8ª série. Então, eu entrei como auxiliar de jardim. E logo, logo veio o El Chan. Uhum. Então, as mães sensualizavam as menininhas com aquelas roupinhas. Aniversário de criança. Né? Aqueles shortinhos curtinhos e tal. Com esse processo, quando começou o Instagram, quando começou o Facebook, muitas mães faziam para bebês, né? E já colocavam em exposição. Mas outro dia, um professor de música, ano passado, em uma conversa lá no Flamboyant Instituto, a gente conversando, ele falou que ele dava aula particular para uma menina que a mãe tinha feito o Instagram dela desde os, acho que 4 anos. E então ela já tinha mais de 600 mil seguidores e estava já ganhando dinheiro com o Instagram, mas ela era uma mini adulta, então assim, ela já tinha corpo de mulher, ela ia fazer 12 anos, então ela já se maquiava, ela ensinava ali e tal, e
E aí o que começou a acontecer? E então a mãe contratava professor de canto e de tudo para ela fazer tudo. Começaram a aparecer pessoas, homens, procurando a mãe e entrando ali, porque a mãe que administrava o Instagram, querendo comprar a virgindade dela. E a mãe ficou muito assustada com isso, né? Mas isso foi uma consequência do processo. Então, hoje, quando você me fala, e até eu não sabia da regulamentação a partir de 16 anos, mas a grande questão e a fiscalização disso, né? Então, isso tem que precisa perpassar por um processo de conscientização. Sim. Conscientização principalmente dos pais, né, diante desse fato, porque se a criança quer ter um Instagram, mas ela tem responsabilidade, ela tem maturidade. E entende que não dá para sobrecarregar a família desse tanto, o poder público tem que comprar essa briga com a gente também. Uhum. Né? As plataformas digitais, elas disseram, a gente vai diminuir a censura. Quem acompanhou no final do ano passado, né? Nós vamos diminuir a censura, nós vamos mudar a forma de fazer a curadoria dos conteúdos, vai ser por verificação dos usuários e tudo mais. E aí, na hora que o governo brasileiro responde, processando alguns entes por fake news, fala que está sendo censurado. Mas a gente pode falar e fazer qualquer coisa? E isso não tem consequência? Nós estamos falando aqui de consequência. Uhum. De quem que é a responsabilidade? É da família? O poder público não vai atuar? Ele não vai ajudar a família? Quer dizer que mas a família, ela está lá no ECA e o governo é responsável também. Então, assim, a gente precisa de um apoio. Assim como as empresas, como a gente falava antes, precisam acolher as mulheres e as crianças, flexibilizando as jornadas, adaptando a forma de entrega de resultado, o governo também precisa atuar na proteção da família. Por uma infinidade de fatores, porque isso é adoecimento mental, isso sobrecarrega o SUS, isso aumenta a procura de remédio na farmácia popular, se a gente quiser pensar monetariamente. Se a gente não quiser pensar em bem-estar social, mas tem um impacto. E aí a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo que está aqui discutindo isso, a gente tem que pressionar os nossos representantes políticos para eles levantarem as nossas pautas em sociedade. Assim, o que é mais importante na sua vida, Lívia? Que o governo nos auxilie a combater pedofilia no ambiente digital ou ficar discutindo se escola tem ou não um banheiro para transexual? Não dá nem para... Não dá nem para a gente questionar uma situação dessa, sabe? Porque é irreal. E aí, às vezes, a gente se perde em umas conversas aí que elas são só para gerar burburinho, só para os vídeos gerarem cliques e conversas, e elas não repercutem em projeto de lei, elas não viram nada, e é só para alguns políticos ficarem em evidência e não vira nada. E talvez o que é fundamental esteja escorrendo pelo ralo. Exatamente, né? O que é fundamental está escorrendo pelo ralo, como uma pauta que não é uma pauta que gera clicável, que é o que gera clickbait. Curtidas. Que gera curtida. Porque proteger a família de verdade não gera curtida. Conscientizar o cidadão sobre como utilizar essa ágora digital, ela não gera curtida, muito pelo contrário, né? Ela na verdade, diminui curtida. Exatamente. Então, é algo assim que a gente tem que saber, escolher quem vai nos representar. Fran, te agradeço imensamente. Queria conversar assim o resto da noite, Eu que agradeço. Porque tem assunto aqui para o resto da noite. Inclusive, quero deixar em aberto esse convite para quem for da área pública, política e quiser vir se posicionar nos contacte, por favor, porque nós precisamos de apoio de projetos e de programas que resguardem tudo isso. Então, eu quero agradecer demais, porque o nosso programa Conexão Educativa de hoje, ele trouxe um tema que toca milhares de mulheres na nossa sociedade, né, nessa sociedade brasileira, a maternidade no mundo real. Com seus cansaços, afetos. Ser mãe profissional é um equilíbrio delicado, é uma balança que está em constante desordem que nós buscamos equilibrar. E nas férias escolares esse equilíbrio, então, muitas vezes é colocado à prova. Mas é importante lembrar que não existe mãe perfeita, né? Existe mãe possível. E conciliar não significa dar conta de tudo, mas encontrar caminhos viáveis, humanos e respeitosos com você,
com seus filhos, com os nossos filhos. Apoiar as mães nesse processo é responsabilidade de toda a sociedade, das empresas, das escolas, das políticas públicas, como nós falamos tanto, e também das nossas redes de afeto. Que nós possamos aprender a valorizar mais as mulheres que cuidam e que também sonham, lideram, criam e realizam. Nós nos vemos na próxima quinta-feira aqui no Conexão Educativa. Uma boa noite a todos e até lá.